Olá, nós somos o grupo 11. O tema do nosso trabalho é polímeros e microeletrônica, e o nosso grupo é formado pelo Bruno, o Fábio, a Flávia, o Leandro, que sou eu, e o Lucas. Então, para introduzir o assunto, apesar dos polímeros serem utilizados desde a antiguidade na forma de resinas, graxas ou látex, foi só nos últimos 2 séculos que os polímeros passaram a ser sintetizados no laboratório. Entre as características que os diferenciam dos outros materiais, a gente pode destacar a maior leveza, que os metais, por exemplo, flexibilidade, baixo custo, transparência, resistência elétrica, resistência ao impacto. Ele pode ser substituto de diversos outros materiais, Então a gente pode dizer que os polímeros apresentam alta versatilidade. A indústria de plástico no Brasil possui um papel de destaque, sendo que é a quarta que mais emprega, e segundo a Associação Brasileira da Indústria de Plástico, apresentou em 2018 um faturamento próximo aos 75 bilhões de reais e com grande previsão de crescimento para os próximos anos. A combinação do desenvolvimento científico e a escassez de determinadas matérias-primas naturais estimulou o desenvolvimento tecnológico de outros materiais. Em muitos casos, a associação de materiais já conhecidos para a obtenção de propriedades específicas superiores às encontradas nos materiais de origem. Até a década de 60 e 70, as moléculas orgânicas eram consideradas exclusivamente isolantes, sendo que os materiais poliméricos eram utilizados apenas em aplicações dessa natureza. Apesar da limitação encontrada nesse período, já existiam tentativas da inclusão de partículas condutoras de eletricidade nos polímeros, com o objetivo de aproveitar as características importantes desses materiais, como a baixa densidade, o baixo custo e facilidade no processamento, em aplicações elétricas. Foi só na década de 70 que um pesquisador chamado Hideki Shirakawa, ao realizar a polimerização do acetileno por uma via diferente, desenvolveu por engano um dos primeiros polímeros com alta condutividade elétrica, possibilitando diversas outras pesquisas subsequentes e aplicações nessa área. Uma das descobertas recentes nessa área foram os polímeros do tipo conjugado, que eles podem constituir a camada ativa de diodos emissores de luz e nas aplicações de LEDs, mas também na fabricação de transistores, fotodiodos, reguladores de voltagem e lasers também. Então, o que é esse polímero conjugado, Ele é um polímero que é definido pela alternância entre ligações simples e duplas ao longo da cadeia, sendo que quando um polímero conjugado apresenta uma cadeia bastante longa dos orbitais π, dão origem a bandas de energia, que é que é a banda de valência e a banda de condução. Aí, como a gente sabe, a diferença entre essas bandas é conhecida como o gap de energia de um semicondutor. E quando a luz, que é constituída de fósforo de energia, for maior do que esse gap de energia, então elétrons são retirados da banda de valência e promovidos à banda de condução, caracterizando a absorção desse fóton. Já um elétron na banda de condução pode retornar à banda de valência, desde que haja um estado desocupado, através da emissão de um fóton de energia igual ao gap de energia. No caso de muitos polímeros conjugados, essa energia é tal que corresponde a fótons de luz visível, ou seja, esses polímeros têm capacidade de absorver ou emitir luz visível, motivo pelo qual eles despertam grande interesse para aplicações na óptica eletrônica. Então a gente vai ter uma classe de polímero que chama polímero semicondutor, que são materiais que possuem a propriedade de conduzir corrente elétrica. Eles são divididos em duas classes, pode ser extrínseco e intrínseco. Enquanto os primeiros são formados por uma interseção de material condutor junto do polímero, como fibras metálicas, negro de fumo, fibra de carbono, os intrínsecos tornam-se condutores por um processo de dopagem mesmo. Então essa nova classe de materiais vão apresentar vantagens em relação aos semicondutores inorgânicos, como maior flexibilidade, emissão em todo o espectro visível e uma deposição de grandes áreas com baixo custo. Além disso, eles podem ser aplicados em tecnologias como células solares, emissores tipo laser, sistemas de armazenamento de dados e para outras diversas finalidades. Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos de obtenção dos polímeros. Então a palavra polímero ela é originada do grego, cujo significado é muitas partes. Então
Poli significa muitas e mero significa partes. Usualmente o termo plástico é utilizado para designar os materiais poliméricos, entretanto o uso de maneira genérica não é apropriado, né? Porque plástico significa capaz de ser moldado. Embora os materiais assim designados não tenham necessariamente essa propriedade, mas a apresentem em algum momento sua fabricação. Os polímeros são capazes de adquirir condições plásticas sim, por ação de calor e ou pressão. Então, quando a gente observa quimicamente, os polímeros são materiais naturais ou sintéticos, né, geralmente de origem orgânica, compostos por cadeias com alto peso molecular. A obtenção dos polímeros é feita através de reações químicas, chamadas polimerização, que formam estruturas moleculares que consistem na repetição de pequenas unidades, que são os meros. O tamanho e a estrutura da molécula do polímero determinam as propriedades do material. A gente pode classificar os polímeros pelo seu modo de obtenção. Então a gente vai ter três classes ali: os polímeros de adição, copolímeros e polímeros de condensação. Os polímeros de adição, que é a maior classe, né, entre essas três, são obtidos pela adição de um único monômero, em que ele se liga sem que haja perda de átomos. Então, por exemplo, o polietileno ele é feito dessa maneira. Os copolímeros são polímeros obtidos pela adição de dois monômeros diferentes, né? Como por exemplo o butane, que é utilizado na fabricação de pneus. E também os polímeros de condensação, são os últimos, são obtidos pela adição de dois monômeros diferentes também, mas tem a eliminação de uma pequena molécula, geralmente é a molécula de água. Esse grupo inclui a maioria dos poliésteres e poliamidas, como o nylon, né? O processo de condensação ocorre em etapas e a cadeia é iniciada pela condensação de dois monômeros. Então, um dos dispositivos em microeletrônica que utiliza polímeros são os PLEDs, né? Ou LEDs de polímero. Desde a primeira descoberta pelos pesquisadores Tank e Slack em 1987, os diodos emissores de luz orgânicos, que são chamados de OLED, têm atraído atenção global na área acadêmica e na indústria também, para diversas áreas. Em 1990, foi demonstrado o primeiro diodo emissor de luz de polímero, não PLED, com eficiência quântica externa, que é esse EQE, de cerca de 0,05%, em que a camada emissiva consistia em semicondutores de polímero processados em solução. E foi um ano depois, em 1991, que um outro grupo de pesquisador melhorou a solubilidade desse polímero por modificação química, né, e elevou esse EQE para 1%. De lá para cá, o uso dessa técnica para a obtenção dos PLEDs foi difundida e devido a pesquisas dedicadas ao longo de mais de 2 décadas e meia, a maior eficiência luminosa que esses dispositivos alcançam hoje em dia é de 61,6 candelas por ampere e o EQE está em 17,8%, com uma vida útil de dezenas de milhares de horas. Então são dispositivos bem interessantes em relação à vida útil, né? Então como que é a estrutura, né? Como que é o design desses PLEDs? Aqui na imagem a gente consegue ver a arquitetura típica desses dispositivos, que ela pode ser uma estrutura híbrida, né? Que consiste em camadas de polímero e camadas não orgânicas imprensadas entre dois eletrodos de metal ou estrutura orgânica pura, em que toda a camada emissiva e de transporte são materiais orgânicos. Além disso, a gente pode dividir essa arquitetura em quatro partes, né, quatro categorias, que são a Bottom Emitting Conventional, Bottom Emitting Inverted, Top Emitting Conventional e Top Emitting Inverted. Os termos Bottom e Top Emitting referem-se a camadas através das quais a emissão direta é coletada. E os termos Conventional e o Inverted referem-se à polaridade das cargas, né? Pode ser positiva, que são os buracos, ou negativas, que são elétrons, injetadas através do eletrodo inferior. Então, conforme essa figura do lado, né, nessa parte A, que é onde está mostrando a arquitetura, o eletrodo inferior é um eletrodo transparente que é depositado em um substrato flexível, que pode ser PET, ou não flexível, que é o vidro. Nesse caso aí da imagem é o vidro mesmo.
No ambiente de laboratório, o óxido de índio dopado com estanho é a escolha mais popular entre os eletrodos em um substrato não flexível, que é o nosso caso aqui, porque essa dopagem vai resultar no nível de Fermi, que se espera estar muito próximo da banda de condução. É um óxido robusto por natureza, tem baixa resistência de folha e alta função de trabalho, que está perto do orbital molecular mais ocupado da maioria das moléculas orgânicas. Então, de baixo para cima, a gente tem as próximas camadas, né? Que é a Hole Injection, ou camadas de Hole Transport, que é esse HTL, seguido pelas camadas emissivas, que é o EML, e depois as camadas Electron Injection, ou camadas de Electron Transport, que é a ETL. E por fim, uma camada de eletrodo metálico de cátodo. Frequentemente, uma fina camada de material de banda larga ou de camada bloqueadora de extrons é depositada entre o EML e o cátodo. Uma dessas camadas é o LIF, que tem gap cerca de 12 electronvolts, que quando depositada com uma camada fina permite o tunelamento de portaduras de carga e melhora a injeção de cargas. As camadas E e L requerem alta temperatura de recolhimento após o spin coating para melhorar a condutividade e a cristalinidade da camada. Os H e Ls podem ser depositados termicamente, daí usa-se o óxido de molibdênio, ou processados em solução, que usa-se o óxido de níquel. O ouro de alta função de trabalho, que tem menos 5,4 electrovolts, é o eletrodo superior preferido, porque ele fornece uma barreira baixa para a injeção do orifício. Dada a instabilidade do polímero, das camadas de óxido e da oxidação do eletrodo, devido à atmosfera ambiente, uma camada de encapsulamento impermeável é necessária para qualquer uma dessas estruturas. Com base no material emissor, os PLEDs podem ser amplamente classificados como fluorescentes ou fosforescentes. Isso vai depender se a emissão se origina do estado singleto ou tripleto. Nessa imagem aqui do lado, a gente consegue primeiro ver a estrutura, né, as camadas no A. Na letra B são as estruturas químicas dos polímeros emissores de luz. A letra C é a estrutura dos polímeros emissores de fosforescentes, né? A D são os polímeros de transparente de buraco. E a figura E são sistemas de polímeros hospedeiros. Bom, então é isso o nosso trabalho. A ideia foi dar um contexto histórico, né, sobre os polímeros em microeletrônica e trazer um para a gente falar que foi o PLED, que a gente conseguiu trazer aí toda a estrutura dele, né, as camadas e como que é organizado. Então é isso, obrigado pela atenção.